Meus queridos, eu peço que você abra aí a sua Bíblia na Epístola de Tiago. Estamos pregando na Epístola que é escrita por Tiago, o irmão do Senhor. Nós paramos por alguns domingos e agora nós vamos retomar para poder concluir. Na verdade, esse é a penúltima mensagem na Epístola de Tiago. E nós vamos hoje refletir no capítulo 5, do 7 ao 11. Tiago, capítulo 5, do 7 ao 11. Só esperar que os irmãos todos encontrem. Diz assim a palavra do nosso Deus: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Deus fala ao nosso coração, edifica as nossas vidas. Ó Deus, realiza o propósito para que Tu tens, Senhor, separado quanto a esta palavra ao nosso coração. Transforma a nossa vida, dê ânimo, Senhor, um ânimo novo diante de tudo que temos passado. Dê sabedoria, Senhor, ao Teu povo. Ajuda-nos agora a contemplar a Tua palavra, a contemplar as maravilhas da Tua palavra e recebê-la não só como informações, mas como palavra Tua aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das grandes dificuldades das pessoas, do ser humano, é ser paciente, é saber esperar. E quando as coisas elas não vão bem, aí é que fica mais difícil ainda, é mais complicado ainda. Tiago escreve esta passagem para pessoas convertidas, para cristãos pobres que estavam sofrendo. Na passagem anterior, se você for ver do versículo 1 desse capítulo 5 até o versículo 6, você vai ver que Tiago está falando para ricos opressores. E agora ele se dirige aos cristãos que estavam passando por dificuldade. Mas aqui também ele exorta, ou no texto anterior, ele exorta os cristãos a estarem perseverantes, pacientes, porque se a gente for ver no começo do capítulo 5, ele mostra ali, Tiago mostra que as circunstâncias não eram fáceis, porque os ricos estavam oprimindo os pobres,
Tiago diz que os ricos aqui esbanjavam, mas na verdade estavam tomando o salário do trabalhador. As circunstâncias eram adversas. E se a gente for ver também, irmãos, hoje, as circunstâncias que nós vivemos são preocupantes. As lutas são grandes. Para alguns as batalhas são maiores ainda. É uma luta constante. E a pergunta é o que nós devemos fazer? O que fazer diante disso? Pois se a gente olhar para o texto, nós vamos ver o que Tiago aconselhou os irmãos também que estavam passando por dificuldades, problemas financeiros, problema de perseguição por causa da fé, os mais variados problemas. E nós também hoje enfrentamos as nossas lutas. Não está fácil, irmão. O que era complicado se tornou mais difícil ainda com esta pandemia. Pais de família perdendo o emprego, negócios sendo fechados, pessoas que tinham sonhos, que começaram bem algo, que imaginavam que isso iria melhorar a sua vida, mas que de uma hora para outra as coisas arruinaram. O que fazer diante dessas situações? Sabe qual é o conselho de Tiago? Exercitem a virtude da paciência. E o que o Tiago está fazendo no texto aqui que nós acabamos de ler, é exortando os irmãos a serem pacientes diante das circunstâncias difíceis da vida. A nossa vida é uma luta, é uma batalha, e o conselho de Tiago para nós é: sejam pacientes. As circunstâncias podem ser adversas e são, mas sejam pacientes. Essa é a ideia central aqui. É o que Tiago está falando, está exortando os irmãos. E aí eu dividi esta passagem aqui em 3 partes. A primeira dela, a gente vê Tiago apresentando uma firme súplica à paciência. Versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então o que Tiago está fazendo aqui é apresentando para os seus ouvintes, para os seus destinatários, uma firme súplica por paciência. E é o que ele faz também para nós. Ele diz: irmãos, fiquem firmes, irmãos. Ele falou que os ricos, aqui não cristãos, perseguiam eles, roubavam o salário deles. Eles têm condenado e matado. O versículo 6 diz, Tiago diz que os ricos têm condenado e matado o justo, sem que esse justo ofereça resistência. E aí ele inicia o versículo 7 com sede, pois. Ele está dizendo, portanto, irmãos, a situação é difícil, mas sejam pacientes. As adversidades estão aí e estão, mas exercitem a paciência. E o que é paciência? Paciência é preservar ou perseverar bravamente, mesmo diante da adversidade, é não perder o ânimo, é suportar a ofensa dos outros, que muitas vezes a gente tem que suportar, é ser tardio em se vingar. Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus é tardio em irar-se, como diz a palavra de Deus, e essa virtude que há em Deus deve ser uma virtude que deve estar presente em nós também. Esses pobres aqui, eles não tinham forças para revidar os ricos. Olha o versículo 6, só volte aí, ó. Tiago dizendo para os ricos: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência.
que a gente tem que fazer? Às vezes a gente olha para os poderosos aí, maltratando o povo, perseguindo os cristãos, e a exortação para nós, serve para nós, é que nós temos que ser pacientes, deixar essa questão nas mãos de Deus, porque é dele que vem o nosso socorro. Então permaneçam firmes. E aí, para mostrar, para ilustrar isso, como deve ser isso, Tiago diz aí no versículo 7, lá na parte B: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Uma pessoa impaciente não pode ser um agricultor, porque uma planta cultivada pelo agricultor não nasce e cresce da noite para o dia. O agricultor, ele não controla as condições climáticas. Cabe a ele preparar a terra, semear a semente e aguardar as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas, Tiago está dizendo, são aquelas que fazem a semente germinar. As últimas chuvas são aquelas que fazem as plantas florescer, dar o seu fruto. Um agricultor, ele tem que ter paciência, ele precisa de paciência. Portanto, ele diz no versículo 8: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Cabe a nós, irmãos, cabe a nós, diante do que nós temos passado, entregar essa situação nas mãos de Deus, exercitar a nossa paciência até a volta do Senhor, porque é Ele que vai nos libertar, Ele que vai julgar aquele que nos oprime. Confie em Deus. Um dia essa opressão ela vai terminar, um dia essas injustiças vão acabar, um dia esta perseguição vai acabar, a fome, a dor, a miséria. E Tiago faz com que a gente tire os olhos só do problema, só da dificuldade que enfrentamos, e coloquemos nossos olhos em Deus. Mantenham-se firmes, fortaleçam o coração de vocês, mas há o perigo de, enquanto a gente espera, né? Porque tem gente, quando a gente vai conversar, aconselhar, as pessoas dizem: pastor, eu tenho esperado tanto. E nesse momento de espera, muitas vezes vem dúvida, vem distração de novo no nosso coração. E aí Tiago faz com que a gente lembre da iminente vinda do Senhor, que a vinda do Senhor está próxima. Não olhe só para as circunstâncias, um dia isso vai acabar. Espere pacientemente a volta do Senhor, e nós precisamos nos fortalecer nessa convicção e nesta certeza, que este mundo como nós conhecemos, ele vai passar. Cristo vai voltar, a vinda dele é iminente e está próxima. Mas em segundo lugar, Tiago apresenta uma advertência contra a impaciência. Versículo 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Eu vou dizer algo aqui que não é preciso muita experiência para chegar a essa constatação. É a tendência que nós temos de, quando nós estamos passando por situações difíceis, a gente se irrite com as pessoas e a gente passe a acusar as pessoas dos nossos problemas. Você sabe o que acontece com você, eu sei o que acontece comigo quando nós perdemos a paciência.
A tendência é botar a culpa no outro, é dizer que o que nós estamos passando é culpa do outro. E aí a exortação aqui de Tiago é quanto não nos queixar uns dos outros. O que ele quer dizer com isso? Tudo indica que o que estava acontecendo aqui no meio da igreja era que um irmão estava murmurando do outro. A murmuração era dentro da comunidade cristã, e murmurava com os irmãos, se queixava um dos outros, colocava a culpa no outro pela situação difícil que estava passando. E a murmuração é pecado, porque no final das contas, murmurar é murmurar contra Deus, e é pecado. É pecado porque a pessoa se volta contra Deus como se Deus fosse o culpado das dificuldades que ele está enfrentando. Lembra do povo de Deus no deserto, que vivia murmurando, reclamando de Moisés, e uma vez Deus disse para Moisés que era contra ele que estavam murmurando, se queixavam de que Deus e Moisés tinham tirado o povo do Egito para morrer no deserto. Diziam que tinha nojo do maná, o pão que Deus dava, o sustento. Eles chegaram a dizer que tinha nojo daquele pão. Essa é uma tendência que muitas vezes nós acabamos. O sofrimento que esses homens passaram não foi porque fizeram algo errado, foi porque eles pregaram a palavra. Devemos também ser pacientes, porque nós temos exemplos na Bíblia. E o outro exemplo que Tiago nos mostra aqui é o exemplo de Jó. Aqui está um grande exemplo de paciência e de perseverança. Jó perdeu riquezas, perdeu saúde, perdeu seus filhos. A sua esposa disse o que ele deveria fazer, amaldiçoa a Deus e morre. Mas disso, apesar de tudo que Jó passou, ele é conhecido pela sua fé perseverante. A palavra de Deus nos diz que em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Tem um autor que diz que Jó lutou, ele questionou, mas a chama da fé nunca apagou em seu coração. Em meio, muitas vezes, à incompreensão, porque nós passamos por isso, todos nós, às vezes nós não compreendemos a luta que nós estamos passando. Parece que vai acumulando problemas na nossa vida e a gente fica sem compreender. Jó, mesmo em meio a esta incompreensão, ele se apegou a Deus, ele continuou a esperar em Deus. Esse é o exemplo para nós, que em meio às lutas, a gente persevere também. E Tiago diz aí no versículo 11: e vistes que fim o Senhor lhe deu. Ele associa a perseverança e a fidelidade de Jó às bênçãos que Deus concedeu. Deus abençoou a Jó por causa da sua fé perseverante. A fidelidade de Jó, no fim, ela foi compensada. Deus abençoou em dobro, porque o Senhor é cheio. Ele conclui essa passagem dizendo que o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O fim de Jó mostra que o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Agora é importante a gente dizer uma coisa aqui, irmãos. Tiago aqui não quer dizer
que a paciência no sofrimento sempre será recompensada com bens materiais, como é propagado por aí. Não é isso que Tiago está dizendo. Ele incentiva também a nós a sermos fiéis a Deus, a sermos pacientes na aflição, nos lembrando que nós receberemos de Deus as bem-aventuranças, porque Deus é compassivo e misericordioso. A nossa recompensa não é necessariamente aqui. Não estou dizendo também que não receberemos de Deus bênçãos aqui, receberemos também, somos abençoados. Mas o argumento de Tiago é que a gente olhe para a vinda de Cristo, não necessariamente para esta vida aqui. Deus, ele se preocupa com o seu povo. Deus ama os seus. Deus cuida dos seus. Até a luta que nós passamos pode ser bênção de Deus para nós, para nos moldar, para transformar o nosso coração, para sermos conforme Ele quer, para nos fazer chegar mais a Ele. Muitas vezes a nossa vida está tudo indo bem, tudo tranquilo, e a gente parece que esquece de Deus, esquece do nosso Criador, mas quando vem a angústia, a tribulação, o sofrimento, parece que a gente tem coragem de dobrar o joelho, de nos render a Deus e reconhecer que nós precisamos dEle. E eu quero concluir aqui, trazendo lições para nós. Quais as ações que Deus espera de cada um de nós diante do que nós ouvimos aqui? Lógico, a primeira delas, Deus espera que nós sejamos pacientes diante das nossas lutas. Nós vivemos, como nós falamos já no início, numa sociedade imediatista, uma sociedade que quer tudo para agora, que tudo se resolva hoje, que tudo se resolva, na verdade, ontem. Quantas vezes nós não nos tomamos decisões precipitadas, porque nós não sabemos esperar, e acabamos nos dando mal. Somos muitas vezes precipitados. Mas Tiago nos exorta a sermos pacientes, a não nos queixar, a não murmurar. Espere em Deus, é dele que vem o nosso socorro. Não é um esperar de braços cruzados, é pedir sabedoria como agir, mas ser paciente se a solução não chegar de um momento, de uma forma mais imediata. Sejamos pacientes também diante das lutas que nós temos enfrentado no nosso tempo. E a segunda lição aqui para nós é que nós devemos ser pacientes, tendo a firme esperança de que um dia Cristo voltará. Deus só vai corrigir definitivamente as injustiças deste mundo quando Cristo voltar. Não pense que aqui vai ter um período de paz e de prosperidade mundial. A Bíblia não fala disso. Essa injustiça que a gente tem visto por aí só terá um fim quando Cristo voltar. E até Cristo voltar, nós precisamos suportar com perseverança, com paciência, as lutas que nós temos enfrentado. Irmãos, prestem atenção na vida dos escritores do Novo Testamento. Eu quero trazer especialmente do Novo Testamento. Eles eram perseverantes, eles encaravam luta, eles colocavam a vida em risco. Sabe por quê? Porque eles viviam como se Cristo fosse voltar a qualquer momento.
no seu coração ardia essa expectativa da volta de Cristo a qualquer momento. Eles viviam como se a geração deles fosse a última, e qualquer hora Cristo voltasse. Por isso que eles tinham essa perseverança, essa paciência. E olha, irmãos, eu ouvi isso, ou li isso de um autor. Esta nossa década pode ser a última da história humana, como nós conhecemos. Você já pensou, você já parou, mesmo que ele não volte, você já pensou e já viveu como se esta década fosse a última da humanidade, desta vida como nós conhecemos aqui, e que Cristo pode voltar? Eu acredito que se a gente vivesse com isso, com essa expectativa no nosso coração, nós seríamos mais pacientes, perseverantes nas lutas. E Tiago diz para nós: está difícil, e tá, meus irmãos, está difícil. Sede pacientes e fortalecei o vosso coração. E quero finalizar com as palavras do próprio Tiago, lá no início da sua epístola. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. A nossa oração é para que essa situação difícil, ela possa ser amenizada, que Deus dê livramento, que Deus cure as pessoas que estão enfermas, console o coração daqueles que perderam seus entes queridos, que providencie os meios da gente estar protegido deste vírus, que providencie emprego para os pais de famílias, alimento, e nós temos um papel nessa questão enquanto igreja. Esse é o desejo do nosso coração, essa é a nossa oração. Mas enquanto passamos por isso, sejamos pacientes e perseverantes. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.